O Arquivo Secreto do Vaticano. Por séculos, a Santa Sé tem mantido em sua posse uma série de documentos sigilosos que podem revelar muito sobre a história do mundo. Pesquisadores do mundo todo anseiam por conhecer todas as camadas desse mistério grandioso. Nesse vídeo, vamos descobrir mais sobre esses assuntos e os segredos intrigantes que ele esconde. Com certeza você já ouviu boatos de que os arquivos secretos do Vaticano guardam grandes segredos da humanidade. Entre os textos proibidos armazenados em cofres estariam mapas e tesouros antigos. Claro, é preciso lembrar que os arquivos da Santa Sé trazem informações realistas. É muito difícil encontrar ali qualquer coisa que tenha a ver com civilizações antigas, alienígenas ou outras teorias da conspiração, como muitos dizem. Mesmo assim, não deixam de ser intrigantes pelo seu altíssimo valor histórico. Os arquivos secretos do Vaticano deixam qualquer pesquisador de olhos brilhando. Ali estão documentos, artigos e informações de personalidades famosas. Uma dessas personalidades é Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, que estava no governo durante a abolição da escravidão. Além disso, existem textos de figuras como Maria, a famosa antiga rainha da Escócia, e bulas papais que excomungaram o Monte Martinho Lutero, um dos principais expoentes da Reforma Protestante. Existem coisas ainda mais sombrias nos arquivos. Teorias apontam que alguns documentos podem provar a ligação da Igreja com o terror propagado pelo Estado fascista de Benito Mussolini. Os mais críticos dizem até que o arquivo esconde registros da cumplicidade entre o Vaticano e atrocidades feitas por Adolf Hitler e o Terceiro Reich. Saindo das teorias e voltando para o que temos como confirmado, sabemos que os arquivos secretos do Vaticano são compostos por registros históricos e cartas particulares de papas dos últimos 4 séculos. E tudo começou com Paulo V. A partir de 1881, o Vaticano permitiu que os documentos fossem acessados por pesquisadores. Obviamente que não será como você, estudante, que apenas entra na biblioteca de sua instituição de ensino e pega um livro que necessita. No caso desse arquivo especial, a burocracia pela qual a liberação precisa passar é enorme e exaustiva. Dessa maneira, muitos estudiosos até mesmo desistem de encontrar os arquivos por causa da demora. É claro que essa é uma ferramenta de defesa eficiente para a Igreja, seja para o lado positivo ou negativo. Para conseguir a licença, o pesquisador deve se provar como um profissional sério e sua credencial concedida precisa ser renovada a cada 6 meses. Para ter acesso, os estudantes entram pela Porta Sant'Anna, passam pela Guarda Suíça, caminham pela Cortile del Belvedere e apresentam suas credenciais. Assim, ganham acesso ao acervo fenomenal. Entre as relíquias presentes estão coisas como a carta de Michelangelo para o Papa Júlio II, o pergaminho de 60 metros com atas dos julgamentos dos Cavaleiros Templários e notas relacionadas ao julgamento de Galileu Galilei em 1633. Também há uma carta ao Papa Sisto V de Maria, a rainha escocesa que mencionei. No documento, a nobre implora uma intervenção da Igreja em sua execução, e sabemos que ela morreu decapitada. Outra relíquia da coleção é a Intercetera, emitida pelo Papa Alexandre VI. A bula do ano de 1493 dividia o chamado Novo Mundo entre portugueses e espanhóis. Bom, só com essa amostra, já percebemos o quão importante é o arquivo do ponto de vista histórico. Em 2012, para comemorar os 400 anos dos arquivos, 100 documentos foram liberados para o público. Assim surgiu a exposição intitulada Lux in Arcana, que em latim quer dizer luz nos arquivos. Anos depois, já com o Papa Francisco no comando da Igreja, o nome Arquivos Secretos do Vaticano foi trocado para Arquivos Apostólicos do Vaticano. Francisco disse que, em latim, tanto secretum quanto apostolicum referem-se à mesma realidade jurídica. Para ele, a mudança não alterava muito o sentido do nome. Secretum quer dizer separado, privado. Já apostólico geralmente é utilizado para se referir ao que pertence apenas ao Papa, o chamado Dominus Apostolicus. Um fator novo
adicionou ainda mais destaque ao tema neste ano de 2024, a aposentadoria do guardião dos segredos do Vaticano. O monitor do Arquivo Apostólico Vaticano, bispo Sérgio Pagano, deu uma entrevista sobre o assunto. Pagano deu uma entrevista bastante longa para o jornalista italiano Massimo Franco. O material cunhado de secreto divulga alguns dos desconhecidos detalhes dos bastidores de algumas das mais conhecidas sagas da Santa Sé. Além disso, fala sobre as relações da Igreja com o mundo durante os 12 séculos passados. As declarações vão do saque ao arquivo feito por Napoleão em 1810 até a realização do singular conclave de 1922, praticamente financiado inteiramente por doações da Igreja estadunidense. O Vaticano tem tentado desmascarar a ideia de que seus arquivos são secretos há anos. Para isso, abriu os arquivos do controverso Papa Pio XII, da época da Segunda Guerra, para acadêmicos. Além disso, como já falamos, tirou a palavra secreta do título. Mesmo assim, existe uma aura de mito e mistério em volta da coleção. O antigo monitor do que hoje é chamado de Arquivo Apostólico do Vaticano, Sérgio Pagano, revelou alguns dos segredos que ele descobriu nestes 45 anos em que trabalhou em um dos repositórios de documentos mais importantes e incomuns do mundo. Em conversas ao longo de um ano com o jornalista italiano Massimo Franco, Pagano falou sobre o que viu. Isso inclui até mesmo o caso Galileu Galilei. Sobre o assunto, em entrevista à Associated Press em seu escritório, Pagano disse que era a primeira vez que falaria e também a última. Além do mais, está se despedindo do cargo já aos 75 anos. Sua aposentadoria está prevista para o final deste ano de 2024. Talvez você não tenha uma boa noção do tamanho da responsabilidade de Pagano. O arquivo tem 85 quilômetros distantes, com boa parte delas guardadas debaixo da terra, em um bunker de concreto de 2 andares à prova de fogo. O acervo também abriga a documentação das embaixadas do Vaticano ao redor do mundo, além de coleções de famílias aristocráticas e ordens religiosas. Por causa dessas características, o Arquivo Apostólico é fonte de diversas fontes de conspirações, claro. Uma das mais famosas foi abordada pelo escritor Dan Brown em seu livro Anjos e Demônios. No entanto, como mencionamos, não é impossível acessar os documentos. Qualquer arquivo nacional ou privado vai funcionar da mesma maneira. Pesquisadores solicitam permissão para visitar e, em seguida, solicitam documentos específicos para análise em salas de leituras dedicadas. Neste momento, no caso do Vaticano, Pagano observa os pesquisadores, pelo menos enquanto não se aposenta. O monitor observa os visitantes em uma enorme tela de televisão gigante instalada ao lado de sua mesa. O aparelho fornece uma transmissão ao vivo em circuito fechado para as salas de leitura no andar de baixo. Recentemente, os acadêmicos têm recorrido ao arquivo para ler documentos do pontificado do Papa Pio XII. O pontífice teve seu mandato na época da Segunda Grande Guerra e foi criticado por não ter falado o suficiente sobre o Holocausto. O Papa Francisco ordenou que os documentos do pontificado de Pio XII fossem abertos antes do previsto, em 2020, para que os estudiosos pudessem ter uma visão completa do papado. O Vaticano defende Pio há bastante tempo. Para a Santa Sé, o líder religioso usou uma diplomacia discreta para salvar vidas e não falou muito publicamente sobre os crimes nazistas porque temia retaliações. O discurso é que Pio temia até mesmo que Hitler se voltasse contra o Vaticano. Pagano, por sua vez, não é um defensor de Pio. O monitor do arquivo se destaca entre os hierarcas da nação sede da Igreja por sua disposição em denunciar o silêncio de Pio. Pagano diz que não consegue entender a relutância contínua de Pio em condenar publicamente as atrocidades nazistas. O Papa não fez isso mesmo após o fim do conflito. Abre aspas para o monitor. Durante a guerra, sabemos que o Papa fez uma escolha. Ele não podia e não falaria. Ele estava convencido de que um massacre ainda pior teria acontecido. Portanto, é plausível para o monitor que Pio não se pronunciasse durante as batalhas. Mas no momento em que a guerra acabou, Pagano afirma que era preciso falar. Pagano atribui o silêncio contínuo do Papa no pós-guerra às suas preocupações sobre a criação de um Estado judeu. Tradicionalmente, a Santa Sé apoiava o povo palestino.
Por isso estava preocupado com o destino dos locais religiosos cristãos em Jerusalém e demais terras santas. O Vaticano temia que os territórios fossem entregues ao recém-criado Estado de Israel, e foram. Qualquer palavra sobre o Holocausto que tenha saído da boca de Pio XII, mesmo após Hitler ter morrido, poderia ser lida como o viés político. Não é de se estranhar que reconhecessem a fala como um apoio à fundação de um novo Estado. Pagano não esconde seu desdém pela pesquisa incompleta por trás da causa da santidade de Pio. O status foi aparentemente suspenso enquanto acadêmicos dissecam a documentação da época que foi recentemente disponibilizada. Além das histórias bem conhecidas de intrigas do Vaticano, a entrevista de Pagano a Franco revelou novidades. E isso inclui as origens do relacionamento financeiro entre a Igreja dos Estados Unidos e o Vaticano. A relação remonta ao conclave de 1922 e continua até hoje. Depois que o Papa Bento XV morreu, segundo Pagano, o cardeal encarregado do tesouro e das contas papais foi até seu cofre. Acontece que o objeto estava completamente vazio, sem qualquer papel, nota de banco ou moeda. Bento não era responsável financeiramente e deixou a Santa Sé absolutamente no vermelho quando morreu. Os cofres papais tradicionalmente são usados para financiar o conclave para eleger um novo papa. O conclave é a reunião após a morte ou a renúncia de um papa. O Colégio dos Cardeais se reúne no Vaticano para uma votação secreta e, assim, escolheu o novo líder da igreja. No caso da morte de Bento, o Vaticano estava sem dinheiro em um momento complexo, pois a Europa estava se recuperando financeiramente da Primeira Guerra Mundial. O livro de Franco, o Secreto, reproduz os telegramas criptografados nos quais o secretário de Estado da Santa Sé contata seu embaixador em Washington. O contato pedia uma transferência urgente do que o embaixador tinha no cofre para que a votação do conclave pudesse acontecer. De acordo com os telegramas, a Embaixada do Vaticano enviou o que as igrejas dos Estados Unidos tinham coletado dos fiéis estadunidenses. O valor foi até a casa dos centavos, atingindo a marca exata de $210.400,09. O valor permitiu que a votação acontecesse e, graças a ela, o Papa Pio XI foi eleito. Pagano também comentou sobre o fato de Francisco mudar o nome do setor de arquivos. Ele entende que o novo nome, Arquivo Apostólico do Vaticano, é um aceno financeiro para a rica Igreja dos Estados Unidos. A reformulação da marca pode remover quaisquer conotações negativas e, assim, incentivar doações. As ofertas viriam principalmente da Fundação Tesouros da História, instituição fundada, sediada nos Estados Unidos que apoia o arquivo. Durante a entrevista, Pagano mostrou aos visitantes um dos bens mais valiosos do arquivo. A relíquia é tão preciosa que é mantida em um armário de madeira perto da entrada do escritório do monitor. Ali, atrás de um vidro laminado, está uma carta, iluminada com luzes especiais. A carta é de 1530 e é a original do seu tipo. Trata-se do pedido feito por nobres britânicos ao Papa Clemente VII para que o rei Henrique VIII pudesse se casar com Ana Bolena. O Papa recusou, mas o rei se casou. O monarca rompeu com Roma e deu origem ao que hoje conhecemos como Igreja Anglicana. Enquanto Pagano segurava um ponteiro com luz para mostrar os selos de cera vermelha de alguns dos signatários das cartas, dizia que estavam diante do nascimento da Igreja Anglicana. O bispo adora revelar como o documento sobreviveu. Napoleão Bonaparte confiscou os arquivos secretos do Vaticano em 1810 e os levou, claro, para Paris. O antecessor de Pagano, o arquivista-chefe anterior, enrolou a carta de 1530 e a escondeu dentro de uma gaveta secreta. O esconderijo ficava em uma cadeira na antecâmara do arquivo. Dessa forma, o nascimento da religião anglicana nunca caiu nas mãos de Napoleão. Para Pagano, a história é quase um épico. Afinal, o principal trabalho de um arquivista é preservar o arquivo. O documento agora está de volta em segurança ao arquivo, mas nem todos os papéis foram recuperados após a derrota de Napoleão em Waterloo. Alguns relacionados aos julgamentos de heresia da Inquisição acabaram sendo reciclados, enquanto outros encontraram seu caminho para a Universidade Trinity, em Dublin. Pagano, que é um padre barnabita, juntou-se ao Arquivo do Vaticano em 1981, apenas uma década após a eletricidade ter sido introduzida em seus 85 quilômetros distantes. A equipe usava velas e tochas por medo
de que a fiação pudesse produzir um curto-circuito. Os documentos diplomáticos do arquivista-chefe iluminaram as delicadas relações da Santa Sé com a China, o Japão e os Estados Unidos na Ásia, à medida que evoluíram ao longo do último século. Em 2018, a Santa Sé firmou um pacto secreto com o governo chinês para administrar conjuntamente a Igreja Católica na China, visto por alguns como uma traição aos católicos clandestinos que permaneceram fiéis a Roma sob a perseguição do Partido Comunista Chinês. Apesar do pacto já ter sido renovado 2 vezes, ainda há um clima de desconfiança. O arquivista quase aposentado revelou que a Santa Sé havia removido secretamente seu arquivo de Hong Kong em setembro de 2019. Os documentos foram levados para Roma via Manila. O diretor disse que foi aconselhado a remover a documentação por um membro da hierarquia local. Manifestações em Hong Kong contra Pequim começaram e talvez algo de ruim acontecesse. O livro, produzido pelo jornalista Máximo Franco sobre os segredos do arquivo, oferece um relato abrangente de centenas de anos da vida da Igreja Católica. São abordados desde os nomes dos pintacílgos domesticados de Pio XII, João e Maria, até a geopolítica religiosa e a espionagem, sob a orientação do diretor surpreendentemente sincero do arquivo. Os arquivos secretos são separados em 7 grupos: cúria, delegações papais, singulares ou familiares, concílios, ordens religiosas, mosteiros e confrarias e outros. Além disso, a estrutura que abriga os arquivos tem uma biblioteca com mais de 70 metros de comprimento e 11 metros de largura, uma sala de restauração e estudos mais secretos, um laboratório de fotografias digitais e outro de informática, além do espaço administrativo. Atualmente, o acervo conta com mais de 180 mil volumes de manuscritos e arquivos, mais de 1,5 milhão de livros impressos, 8,6 mil incunábulos, 300 mil moedas e medalhas, 150 mil gravuras e desenhos e 150 mil fotografias. Nossa, é muita coisa, não é mesmo? Mais recentemente, o Vaticano começou o processo de digitalização do seu acervo para disponibilizar a visualização online. A previsão é de que a digitalização de todo o acervo seja finalizada em 18 anos. Entre as teorias envolvendo esses arquivos secretos, há rumores de que o Vaticano tem todos os tipos de artefatos religiosos. Afinal, estamos falando de uma das mais antigas instituições ainda existentes no mundo. Os boatos dizem que a Igreja esconde a cruz em que Jesus foi crucificado, o Santo Graal, a Arca da Aliança e até a arca que foi usada por Noé. Essa teoria pode até fazer sentido se pensarmos que há séculos esses artefatos permanecem perdidos. As teorias dizem que existe um lugar no Vaticano dedicado a guardar todos esses objetos, além de outros artefatos religiosos que muitos cristãos nem sabem que existem, como o prepúcio de Jesus, o corpo real e não degradado de Cristo e a coroa de espinhos, que o Filho de Deus usou durante sua crucificação. É claro, isso são teorias. Existem outras diversas que carecem de comprovações. É inegável, porém, que ainda existem muitos mistérios importantes e reveladores que o Vaticano mantém guardados às chaves por homens como Pagano. Existe algum deles que você tem certeza que só a Santa Sé tem as respostas? Comenta aí. E eu fico por aqui.